Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu não sabia que o vereador e presidente da nossa Comissão da Saúde iria trazer essa questão hoje, vereador Renato Oliveira, mas eu gostaria de trazer essa questão que eu trouxe em 28 de agosto deste ano, quando vim aqui e coloquei alguns dados referentes a esta empresa IGH, que é a empresa terceirizada da UPA, quando naquele momento eu mostrei alguns dados em outros locais pelo Brasil, como Camaçari, na Bahia, e os problemas desta IGH, que ela já vinha enfrentando esses problemas de caráter nacional. E aqui nós alertamos o município sobre esta empresa. Portanto, quando nós, vereadores, trazemos assuntos nesse sentido, nós não estamos aqui fazendo crítica por crítica, mas nós estávamos aqui em agosto alertando o Poder Executivo quem era esta empresa. Quem era esta empresa? E que o Poder Executivo deveria ter, abriu para licitação, muito bem, mas deveria também analisar o histórico dessas empresas e não somente os valores que constavam dentro do envelope da licitação. Porque se são valores por valores, é muito fácil. Mas qual é o histórico dessa instituição? Então eu trouxe aqui problemas que a IGH vinha tendo com as contratações irregulares de profissionais em vários estados do Brasil, como na Bahia, em Camaçari, em Salvador, em Goiás, contratações irregulares, que isso está sendo feito aqui em Caxias do Sul. E nós levantamos isso em agosto. Em agosto. O que fizeram no Piauí também, com a questão da contratação de médicos, através da questão da pessoa jurídica, em que o médico deveria abrir uma empresa e ser contratado como pessoa jurídica, e que isto, dentro da questão trabalhista no Brasil, é completamente ilegal. E alertamos isto aqui, como essa questão no Piauí, a condição, como recebeu essa empresa, esta UPA, e como estava já um ano depois. Esperamos que a nossa UPA, e também afirmamos isto, lá no dia 28 de agosto, de que esperamos que isso não venha acontecer em Caxias do Sul. E, naquele momento, nós alertamos. Devemos ficar atentos quanto à administração terceirizada desta empresa. Alertamos o prefeito e a Secretaria de Saúde para que analise as relações trabalhistas e as condições estruturais da UPA da Zona Norte. Isto eu afirmei aqui, estão nos anais, em agosto de 2017. E não podemos permitir que tais fatos ocorridos em outros municípios venham a ocorrer em Caxias do Sul. Pois muito bem, caros colegas. Notícia de ontem, no Jornal Pioneiro. 7 de novembro de 2017, empresa que administra a UPA Zona Norte, em Caxias, é autuada por irregularidades trabalhistas. Então não digam que esta casa não alertou, não falou. Não digam isto. E aqui estão as 13 irregularidades que o Ministério do Trabalho levantou em relação à administração da UPA da Zona Norte. Irregularidades estas que nós apresentamos aqui em agosto e que não foram observadas pelo Poder Executivo. Uma coisa, o mérito é querer fazer a terceirização, não vamos entrar no mérito do Poder Executivo de fazê-lo. Mas a questão que nós levantamos aqui é sobre tal empresa participar primeiramente, e posteriormente, quando ela venceu a licitação,
ela fez aqui em Caxias do Sul e está fazendo a sua mesma ação que fez em Goiás, em Salvador e no Piauí. Vejam, fazer contratos como pessoa jurídica com médicos de prestação de serviço, no entanto, exigindo deste médico que ele preste tantas horas. Isso é completamente ilegal pela legislação trabalhista. No momento que eu faço um contrato, esta empresa, ela me faz a exigência pelo tempo de contrato que eu assinei com ela. Mas então, como é que ela pode exigir que eu esteja em emergência num fim de semana? Então, ela está me administrando. Então, vejam, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, levantou essa questão aqui. E o mais preocupante, senhores vereadores, é que quando o Ministério do Trabalho esteve nesta empresa, esteve na UPA, analisando a situação empregatícia de todos os funcionários, todos estavam irregulares. E isso o Ministério do Trabalho levantou em que 45 profissionais estavam e estão irregulares. Qual foi a afirmação desta empresa? Ah, como ela é de Salvador, é muito burocracia para contratarmos. Senhoras e senhores, nós não podemos abrir uma UPA sem antes termos absolutamente todos os profissionais devidamente contratados. Porque se alguma coisa acontecer com aquele profissional dentro lá daquela UPA, quem será o responsável por tal fato? Se acontecer um acidente, ele não está contratado. É quem? É esta empresa que ainda não contratou ou é o município? E uma vez tenha um processo, será contra esta empresa e o município será litisconsorte e será corresponsável. Então o município deveria antes o quê? Exigir desta empresa que trouxesse a lista de todos os profissionais devidamente contratados, legalmente contratados, e a partir desse momento abrir a UPA. Porque isto pode sim gerar algum passivo futuro para o município. E estamos aqui não indo contra a abertura da UPA, não, nós estamos vindo aqui colocar um problema que tínhamos alertado e que o Ministério do Trabalho agora, ele apresenta e comprova. Então, uma preocupação muito grande, não só deste vereador, mas tenho certeza de todos os colegas aqui desta casa, que também já levantaram aqui nesta casa este problema, e nós trazemos hoje novamente, porque é um problema muito sério para Caxias do Sul. Passando desta situação, eu gostaria de trazer aqui uma outra questão que me preocupa muito como vereador, como professor e como cidadão caxiense, que é a questão da greve dos professores, que, na verdade, eu não chamarei mais de greve dos professores, é a greve dos CEPERGs. Não é uma greve dos professores, porque a maior parte dos professores já estão trabalhando. Esta é uma greve política partidária de algumas pessoas que comandam os CEPERGs. Nós tivemos, semana passada, a primeira prova do Enem, e teremos agora, domingo, a segunda prova do Enem. E nós temos centenas de estudantes caxienses que estão no terceiro ano do ensino médio, em alguns colégios, e não todos, como o CEPERGs queria, para prejudicar os alunos, sim, porque estão prejudicando os alunos, e alguns alunos não tiveram matéria sequer para chegarem a uma prova do Enem. E depois querem jogar a culpa em quem? No governador. Senhoras e senhores, o Estado do Rio Grande do Sul, todo mês, pagou os salários dos professores. E vem fazendo esforço e paga dentro do mês. Não, naquele dia da lei, não tem dinheiro. O Estado do Rio de Janeiro ficou 4 meses sem pagar nenhum real para um professor. Nenhum real. E o Estado do Rio Grande do Sul paga e pagou todos os meses. Sim, teve momentos que pagou menos e que é uma vergonha. Mas nunca o governador veio dizer que não queria pagar. E conseguiu na justiça, somente mês passado, na justiça, o direito de pagar primeiramente aqueles que recebem menos. Porque até então ele não conseguia.
Ele não podia. No entanto, eu peço uma declaração de líder ao PMDB, senhor presidente. Uma declaração de líder bancada do PMDB, segue o vereador Paulo Périco. Obrigado, senhor presidente. No entanto, isto não basta para o CEPERGS. A questão é manter essa mobilização cada vez mais fraca. Para quê? Por quê? Qual é o objetivo? Senhoras e senhores, aqui estão as propostas tiradas pelo CEPERGS no seu encontro. E são 9 propostas. Isto é público, não sou eu que estou inventando. Portanto, veja as propostas do CEPERGS. Se alguma fala em educação, se alguma defende o estudante, se alguma defende o professor, há anos o CEPERGS não coloca uma questão que é o seguinte: e a avaliação dos professores e a subida de categoria dos professores, fazem anos que o CEPERGS, que deveria estar lutando por isso, não luta. Isso é lutar pelos professores. E vem aqui e fazem isso. Continuidade da greve. Pois muito bem. Qual é o motivo? Não sei. Negócio é continuar. Negócio é continuar. Participação na audiência pública. Debate sobre reestruturação de PERGS. A audiência pública já diz. Audiência pública. Participa quem quer. Porque ela é aberta. Participação na atividade unitária do SIMPA, estudantes CEPERGS. Realização de pressão na Assembleia Legislativa no dia 7, ontem, para desgastar a base aliada do governo. Vigília por ocasião da votação das PLs e das PLs de reestruturação do IP. Não só fizeram uma vigília, como ontem invadiram o gabinete de um deputado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como? Do líder do governo. O Gabriel, deputado estadual, invadiram quando ele sempre abriu as portas para conversar com os CEPERGS e com os professores. Como se isso vai acabar a greve e os nossos estudantes poderão fazer um bom Enem domingo. Isso vai realmente resolver o futuro dos nossos estudantes. Realização de aulas cidadãs contra todas as reformas que atingem os trabalhadores e a entrega do patrimônio nacional pela manutenção do PLC. Alguma coisa em prol da educação brasileira. Realização de brigadas. Vejam que eu não estou trazendo aqui hoje homenagem à brigada militar. Brigadas de defesa da educação pública em todos os espaços públicos, ônibus intermunicipais, municipais, Transurb, praças, entre outros. Vão montar uma brigada paralela no Rio Grande do Sul. Orientação aos núcleos para fazerem um abaixo-assinado da comunidade escolar e entregar nas CREs, exigindo que Sartori atenda a pauta do CEPERGS. Qual é a pauta do CEPERGS? Pagamento? Está sendo feito. Qual é a pauta do CEPERGS? 45 dias de férias, estavam ontem brigando. Qual é a pauta do CEPERGS? Terminar o ano em dezembro dando aula, sabe como, senhoras e senhores? Sempre foi assim, no sábado. Sabe aquela aula no sábado? E tem um detalhe. No final do ano, termina o transporte público municipal. E no sábado, não tem transporte público municipal. E as nossas crianças não estão conseguindo se deslocar para as escolas do interior. E não só do interior, da área urbana. E aí o Estado apresentou, vão terminar dando aula. Quando eu era coordenador, eu disse para o CEPERGS, greve é um direito, agora é um direito do aluno ter aula. E eu não vou admitir que façam que deem aula. Vão entrar em sala de aula e vão dar aula. Isso é um compromisso, eu sou professor, eu fiz um juramento, e esse é meu compromisso. E a 9 é uma maravilha, senhoras e senhores, é uma maravilha. Nós temos que ler aqui. Nota de solidariedade da FAG, Federação Anarquista Gaúcha. Cidadãos que me assistem na TV Câmara, eu lhes pergunto, realmente é uma grande preocupação com a educação gaúcha. Eu fiquei abismado com isso. É realmente se preocupar com o estudante gaúcho,
com aquele que está terminando o 9º ano e indo para o ensino médio, aquele que está fazendo o Enem, aquela criança lá da pré-escola, em que é muito importante ter uma nota de solidariedade à Federação Anarquista Gaúcha. Sinceramente, eu nem sabia que tinha uma Federação Anarquista Gaúcha, mas o Bakunin e o Proudhon devem estar no seu túmulo aplaudindo o CEPERGS. Não, pelo amor de Deus, o Rio Grande do Sul virá um estado, vai ter uma força muito grande. Senhoras e senhores, caros colegas, isso é um escárnio para a educação gaúcha. É uma piada com os nossos estudantes. Isto é uma ofensa às famílias dos nossos estudantes do Rio Grande do Sul. Isso é uma ofensa às famílias dos estudantes de Caxias do Sul. De Caxias do Sul. Isso aqui foi aprovado. Isso foi aprovado. E dizem que o Estado do Rio Grande do Sul não negocia. E senta, e fala, e fala. Então não existe negociação. Só existe o quê? O que eles querem. Não olhem para o Estado do Rio Grande do Sul. O governador está pagando 63% dos funcionários públicos e conseguiu na justiça os que menos ganham. Infelizmente, são os que menos ganham e ganham muito pouco, e sim, essa é a nossa realidade. Já lhe passo a palavra, vereadora Adiló. Eu gostaria de mostrar para os senhores os recursos aplicados na educação desde 2010. Vejam o aumento, com toda a crise do Rio Grande do Sul. No governo do Tarso Genro, nós tivemos o início de um aumento significativo e muito positivo na educação. Vejam que em 2010 começou com 4 bilhões e veio subindo, por ano. Por ano. Todo o governo do governador Tarso Genro, chegou em 2015 a troca de governo, houve uma baixa e depois o governo do Rio Grande do Sul continuou subindo com os investimentos. Então, aquilo que se diz que não se faz investimentos na educação do Rio Grande do Sul, isso são dados oficiais. Isso demonstra que, desde o governo Tarso Genro, sempre houve um aumento. E não estamos aqui falando deste ou daquele governo. Nós temos que mostrar os números. Os números. Para 2018, o Rio Grande do Sul terá um orçamento de 9 bilhões e 81 milhões. Destes, 7,9 bilhões são destinados a despesas com o pessoal. Isto é, o Rio Grande do Sul tem muito pouco dinheiro para fazer investimentos, porque a maior parte são com inativos e ativos da área da educação, que é a área que mais tem profissionais, servidores públicos. Em valores atualizados, os gastos do Estado com aplicação constitucional em educação crescem 37% de 2010 a 2018, como aquela tabela anterior. O custeio da SEDUC apresenta um aumento de 110 milhões para 2018, mesmo o Estado estando quebrado, destinando mais 1 bilhão para todas as áreas. A qualificação da rede física das escolas, ampliação, reformas e melhorias é um dos destaques, com mais de 220 milhões previstos para 2018, 50 milhões a mais do que foi investido em 2010, mesmo após a crise que nós herdamos. Mas tem que diminuir, né, vereador? Não tem dinheiro, quebrar o Estado do Rio Grande do Sul, tem que diminuir mesmo. Não se tem como aumentar quando não se tem dinheiro, quebrar o Rio Grande do Sul. E o PT teve quantos governos? 2. E ainda chutou a Ford. 2. Mas é só olhar os números, vereador. Eu mostrei. Vereadora Ana, primeiro, se ela pede uma parte que lhe darei, e segundo, vereadora Ana, o PT também é responsável por isto, como é o meu partido e como a maior parte dos partidos que aqui estão. Então, eu não estou me eximindo, e meu partido não está se eximindo da corresponsabilidade da quebra desse Estado. Então, por favor, também não se exima, porque o PT também é muito responsável. E eu gosto... Bom, se não é, fique na sua palavra. Eu mostrei os números, até agora não vieram os números do PT aqui para esta mesa. E eu digo, tragam os números. Eu trouxe. Tragam. E não discurso político partidário. Tragam os números. Só para terminar, senhor presidente, senhoras vereadoras, está ocorrendo a Fest Tours em Gramado. 10 mil pessoas do mundo todo
Investimentos de 280 milhões, com 10 mil profissionais. Imagine como é que está a rede hoteleira. Passei por lá ontem, porque eu fui dar aula em Canela. Simplesmente lotada a cidade de Canela e Gramado. E uma economia possível para o município de Gramado de 14 milhões. Entrei agora no site. Senhor presidente, só para terminar. Várias cidades estando lá vendendo, e a nossa cidade não está lá se vendendo. Curitiba está se vendendo, Gramado é óbvio. E Caxias do Sul não está aqui do lado vendendo o turismo de Caxias do Sul. Fenamassa, Antônio Prado, uma cidade muito grande, muito maior que Caxias do Sul, consegue fazer a Fenamassa e vai atrair 20 mil visitantes. E nós, com a nossa festa da uva passa, nós não atraímos absolutamente nada para Caxias do Sul. Fica este recado para toda a comunidade. Muito obrigado, senhores e senhoras vereadores. Uma declaração